doutora Hortência perguntou, né, assim, quais os estudos que nós estamos trabalhando para constituir o diagnóstico. Né? Assim, a gente trabalha os estudos setorialmente, de forma segmentada, para a partir daí, né, inclusive, a gente está montando a metodologia para poder fechar esse diagnóstico. O que nós apresentamos foram os estudos, aqueles 5 estudos da FIP, e não um diagnóstico. Né? A gente está trabalhando no estudo do uso do solo. É evidente que se eu abrir aqui o estudo do solo, a gente usa a densidade, a gente estuda a densidade, os equipamentos urbanos, equipamentos sociais, né? Enfim, mas isso falando territorialmente, espacialmente, né? Que vai, assim, declividade, estrutura urbana, enfim, é evidente que aquele diagnóstico da FIP, já disse aqui, e afirmei na audiência pública, ele está incipiente, né? Mas, assim, a gente alinha dentro do estudo de uso do solo, abre uma série de estudos mapeados para depois, a partir, inclusive renda, eu acho muito importante que, assim, não tem como você trabalhar densidade, para o conhecimento da cidade. Você tem densidade, os equipamentos como eles estão distribuídos na cidade, aí entra a questão, inclusive, do Igor, né? Os equipamentos como eles estão distribuídos na cidade, equipamento de saúde, equipamento de lazer, equipamento de educação, né? E, inclusive, classificados, né? Porque, assim, não importa uma escola, ou não importa apenas a escola, importa que essa escola, se é uma escola fundamental, se é de ensino médio, se é creche, etc. e tal. Né? Enfim, os equipamentos comerciais, inclusive a gente pegou isso da RAIS, né? Assim, como é que a cidade, isso, os dados do comércio formal, né? Do comércio informal, a gente tem um levantamento hoje que a gente também tem por região, ou seja, os ambulantes, eles são importantes dessa cidade, eles criam uma microeconomia, por conta, evidentemente, né, de uma cidade pobre, que não gera emprego, enfim. Essa distribuição espacial de todas as informações, algumas a gente vai montando como se fosse leias, enfim, manchas, para, evidentemente, você faz uma leitura da cidade, né, a partir do uso do solo. Considerando, inclusive, o estudo de evolução urbana, que é o estudo que o professor Gilberto Poço está fazendo. E o estudo de evolução socioeconômica, que é o estudo que a professora Inaiá está fazendo. Né? Além disso, a gente tem o estudo de habitação, foi inclusive um dos estudos que eu, assim, dediquei boa parte, assim, é evidente que eu não tenho um tempo exclusivo para o PDDU, mas está na minha área, né? Minha área de estudo de anos e anos, que é habitação, né? E tem que entender a real diferença entre um plano municipal de habitação, né, e o PDDU, como é que a habitação é vista. Enfim, o plano de habitação ele indica, né, as demandas, os déficits, os projetos, e como você vencer esse déficit. E no caso do PDDU, a gente tem que indicar quais os instrumentos da política que a gente pode aplicar para garantir, né, o atendimento a essa demanda e o atendimento ao déficit. Né? Os estudos de infraestrutura, os estudos de mobilidade, que esse também eu acho que foi um dos pontos fracos do estudo, e aqui a gente está complementando agora. O estudo de economia, e no estudo de economia a gente abre também uma série de questões, inclusive a economia criativa, porque é uma das economias que, né, assim, eu acho que ela é muito forte dentro da cidade de Salvador. O estudo de cultura, o estudo de turismo, os estudos ambientais e os estudos demográficos. Bem, todos esses estudos já foram contratados. Né? Não tem nenhum ainda... Não, porque alguém foi o Luiz Antônio, se a gente estava em contratação, se estava iniciando, todos os estudos já foram contratados. Nossa expectativa é que no dia 30, no final do mês, a gente estejamos publicando o diagnóstico. E eu acredito que segunda-feira a gente está publicando a análise da legislação, que já está pronta. Essa análise da legislação, inclusive, eu acho que é muito importante, assim como o professor Leodoro falou, né? Se a gente pegar o PDDU de 2008, a gente vai ver que
tem coisas da lousa ali dentro, né, que não deve, que tem a clara diferença entre o que é a PDDU e o que é lousa. E ainda tem um outro problema gravíssimo, que a lousa, hoje, em vigor, é de 1984, né? Então, ela é anterior ao PDDU de 2004, anterior ao PDDU de 2008, e, evidente, eu nem comento o PDDU de 2012. Mas, em 2008, fizeram ainda uma outra loucura, que foi trazer questões que estão relativas, específicas da lousa, e jogar no PDDU, né? Inclusive, veja, dentro do PDDU, a gente vai ver que a gente vai ter a necessidade de leis específicas. Na questão de habitação mesmo, né, tem que haver uma lei específica para as EIs e outras áreas, também precisa necessariamente de leis específicas. E, bem, e é isso que eu digo. Então, no dia, a expectativa nossa é que 30 de julho a gente deva estar publicando esse diagnóstico. Agora, o que eu trago de importante de informação é que eu acho que a gente tem que fazer um processo um pouco diferente, porque para vocês parece que a gente não está incorporando, né, aquilo que aquelas contribuições. Então, por exemplo, o trabalho que o Participa, o relatório que o Participa nos entregou, Participa e a B, etc. e tal, nos entregou, para mim foi valiosíssimo. Eu li ele detalhadamente, né, de ponta a ponta. E a gente pegou dali, pegamos todos os pontos que nós temos, inclusive porque tem alguns daqueles relatórios, como o de Moraes, só citando um, porque tem todos, mas o de Moraes, além de fazer a crítica, ele indica os caminhos, né? Então, assim, é mais claro do que aquilo, impossível, né? Então, é uma contribuição preciosíssima, né? Assim, quando o Igor fala que não sabe, né, que eu respondi naquele dia, respondi duas coisas a ele, ele só gravou uma, eu respondi duas coisas a ele. Primeiro, que ele não conhecia pouco a cidade, precisava andar mais pelo subúrbio, pelo miolo de Salvador, para ver exatamente outras, né, as ações, as intervenções da prefeitura nessa cidade. E a outra coisa que eu disse a ele é que a sugestão dele de mapear os investimentos, que era muito importante, né? Não só os investimentos do poder municipal, mas do estadual. Como é que os investimentos, para a gente saber, ter hoje um retrato de como esses investimentos hoje, eu estou falando desse período, né, eles estão distribuídos na cidade, e se eles estão concentrados em algumas áreas, a gente publica, ok. Agora, tem duas formas de publicar. Ou a gente publica exatamente assim, quais as ações, por exemplo, as escolas, onde é que está sendo, ou mapeamento, ou outra forma é a gente transformar isso em investimento também. Que legal, fica feliz de ter sido um útil trabalho desenvolvido, foi feito realmente muito esforço, uma correria de 10 dias, todos se empenharam muitíssimo. Então a gente fica muito feliz de ter sido incorporado. Mas para que a gente tenha uma regularidade, é importante que vocês o que vocês acataram, é isso que eu ia complementar. Que não acataram, e antes de apresentação do diagnóstico do dia 30, você informa. Exato. E depois da apresentação do diagnóstico, a gente faça aquela audiência, as audiências do diagnóstico. Isso, era isso que eu ia complementar, porque assim, para nós, você veja essa coisa do entendimento, assim, o que é para um, o que é para outro, né? Para nós, assim, o fato de a gente estar agregando, né, muita coisa, e talvez substancialmente, aquilo que foi, não só do documento de vocês, mas o que a gente tem das oficinas, né, e outros mais, a gente já estaria, eu diria assim, a gente incorporando na leitura, vocês estariam identificando. A outra coisa, lembra que nós fizemos no regimento? Que nós publicamos tudo aquilo que nós incorporamos e o que não incorporamos e por que não incorporamos, lembra? Então, assim, esse é um trabalho que a gente pode fazer também, né? Um trabalho penoso, difícil, trabalhoso, mas que nós podemos fazer. Eu estou entendendo. É que no meu entendimento... Exato. Porque o regimento a gente fez exatamente isso. A gente botou no site e botou detalhadamente em dois... Ok, tá bom, entendi. Agora,
A outra coisa, assim, o único meio de comunicação que a gente não está utilizando é a televisão, porque a gente está utilizando o rádio, e o rádio está sendo constante, todas as rádios, né? A gente está utilizando o rádio, está utilizando o jornal, está utilizando o outdoor, e está mobilizando as prefeituras de bairro, os conselhos de bairro e as lideranças de bairro. Mas parece muito propaganda da prefeitura. Não. Parece propaganda não. Não é propaganda não. Aí quando a gente começou, não tem caráter de propaganda não. O processo do PDDU continua. Se informe, acesse o site. Isso, porque veja, porque a gente não pode colocar tudo, inclusive naquela época que a gente jogou, acho que não é agora, a época que a gente jogou isso na rádio, a gente não tínhamos fechado ainda as oficinas, né? Porque as oficinas, a mesma dificuldade que a gente tem, por exemplo, de montar um fórum, de contactar todo mundo, de conversar, etc e tal, as oficinas é uma questão do espaço. A gente tem que ter um espaço que seja acessível a todos e que o espaço... Não é, porque é nos bairros, né? É nos bairros. Sabe aquela propaganda que tem agora, ator super simpático, super brincalhão e tal, aí ele vai e sensibiliza, fala sobre vários projetos que a prefeitura está fazendo. Só você dizer assim, vá para a audiência pública, acesse a novidade, não sensibiliza, não envolve, não cativa. Não tem a data das audiências, não nas peças de comunicação. Não tem as datas de audiência, até porque, veja, aquilo que eu disse aqui, respondi a Cal, a gente fez um cronograma, né? A gente está mudando esse cronograma e é nesse processo que a gente vai ajustando. Quando a gente jogou essas informações na rádio, foi para que não perdesse, inclusive, a população não perdesse a informação de que o processo está continuando. Mas não era ainda a convocação específica. Convocação específica a gente leva a data. Mas eu vou continuar, porque eu acho que é a minha vez. Cada um, democraticamente, cada um na sua vez. Veja, Luiz Antônio, a gente montou toda uma metodologia. O termo de referência, inclusive, ele é bem clara a metodologia que a gente montou, né? Tem toda... eu, pelo menos, assim, eu fiz o termo de referência com Beth Laura, fomos nós duas que construímos o termo de referência, e a gente montou uma metodologia muito clara que está naquele termo de referência. A gente pode até estar desviando alguma coisa agora, mas, assim, o eixo da metodologia para a construção do Salvador 500 e o PDDU está no tempo de referência. Aliás, eu acho que é o maior documento, assim, porque a gente tinha que montar a metodologia antes da contratação. Porque a metodologia é base para poder, até para quem for contratado, seguir rigorosamente aquela metodologia, né? Mas, enfim, dê uma leitura e depois a gente até discute. A questão da base, veja a nossa dificuldade. Inclusive, se no termo de referência, a gente coloca que a menor unidade de planejamento é o bairro. Está bem claro no termo de referência. O que é que ocorreu? Né? A gente tem aquela divisão de bairros, que é aquele trabalho, o Caminho das Águas, que é um trabalho que foi elaborado pelo IBGE, CONDE, Governo do Estado, Prefeitura de Salvador e UFBA. Que é um trabalho muito bem feito, muito bom. Até hoje, ele não foi para a Câmara de forma que ele possa ser implementado, que é o que a gente vai levar agora junto com o PDDU. Mas tem uma outra questão, que todos os dados que nós temos do IBGE ou de qualquer outro órgão, eles estão em cima dos setores censitários, né? Então, o que nós estamos fazendo agora? Primeiro, para a gente ter uma visão mais próxima do bairro, porque eu acho que isso é importante, quando a gente está falando de entender essa cidade, nas suas desigualdades, trabalhar essa cidade em rede, e trabalhando essa cidade em rede, entender quais os movimentos que ocorrem nessa cidade, né? E esses movimentos, como é que a gente altera esse movimento de forma que a cidade se torne menos igual. Para isso, é preciso que a gente tenha as informações por bairro, porque senão, se a gente faz isso em grandes áreas, eu diria assim, não é real, é irreal, né? Assim, eu não posso achar que, assim, eu posso pegar o bairro de Itapuã, muito bem, já.
eu posso utilizar o bairro de Itapuã, em toda aquela área ali, bairro da Paz e outros bairros, e condomínios ali de classe média alta, colocar isso numa poligonal e depois tirar dali, né, indicadores e dados que não vão configurar em nada a realidade daquilo ali. Vão, inclusive, esconder o que sempre esconde. Por exemplo, o bairro da Paz vai acabar saindo com indicadores completamente diversos daquilo que o bairro da Paz é, porque tem outros indicadores que vão pesar mais ali, né? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está pegando os setores censitários que não coincidem com os bairros e estamos ajustando um outro formato de bairro, mas que seja o mais próximo de bairro, porque desagregar esses dados é muito complicado. Ainda tem um outro problema. O IBGE trabalhou em 2000 com um setor censitário e trabalhou agora em 2010 com um setor censitário completamente diferente. Então, o que a gente está fazendo? Está usando o setor censitário de 2000, que ele é mais lógico, ele está mais próximo dos limites do bairro, né? E jogando os indicadores de 2010 nessa base de 2000. Mas é uma base, assim, por exemplo, eu tenho um bairro aqui da Federação, e eu tenho um setor censitário que, se eu delimitar o bairro da Federação, eles podem sair ou podem estar um pouco mais dentro. Então, a gente vai fazer, eu diria assim, um outro desenho de bairro, mas que dá uma aproximação maior dos indicadores do próprio bairro. A outra coisa... Sim, foi. Então, veja só, que bairro você está falando? Os 163 bairros que estão no estudo do Caminho das Águas. Mas que não são oficiais. Veja, eles não são oficiais, é um estudo, inclusive, muito bem elaborado, porque eles consideraram não só a questão das bacias hidrográficas, mas consideraram também um estudo que foi feito inclusive coordenado por Beck Santos, né? Um estudo que foi feito... Moraes também. Moraes também, mas um estudo que foi feito de sentimento de pertencimento ao bairro, né? Principalmente na questão daqueles limites. Então, esse é o que a gente, inclusive, está adotando hoje dentro da prefeitura. A minha pergunta é porque a prefeitura também, através da Secretaria da Fazenda, estabeleceu poligonais referentes a bairro. Não, a gente estabeleceu as prefeituras bairro, que são 10 prefeituras bairro, que estão no limite desse estudo do Caminho das Águas. Sim, mas a delimitação que foi publicada pelo decreto sobre isso da Secretaria da Fazenda... Tem. Não foi aprovado pela Câmara. O prefeito passado não encaminhou para a Câmara. Mas o decreto... É um decreto? Não foi. Não foi. Pelo que... Todas as informações que não foi... Está no site da Secretaria da Fazenda. Mas ele tinha que ser aprovado, ele tem que ser aprovado pela Câmara. Em nenhum momento ele foi encaminhado à Câmara. Porque, veja, isso é uma delimitação de bairro, de cidade, que tem que ser através de uma lei. Não pode apenas ser Quer dizer, mas não, até onde eu sei, a gente pode até ver essa informação sua, mas não tem, com certeza. Em 2000, os setores censitários de 2000, você tem essa divisão já dentro do estudo de Não, em 2000... Não, o IBGE, inclusive, ele tem dois indicadores, o de densidade de população, já em cima de bairro, mas só 2 indicadores, só de densidade de população. No estudo nosso que fizemos em 2000, foi sobre os setores censitários de 2000, os padrões de uso e ocupação do solo. Esses são já está na fundação. Sim. 24 de 2013, tem uma análise. Não, eu estou falando do limite de bairro. Não do documento do Caminho das Águas. Bem, agora é o seguinte, Eleodoro, é o seguinte, primeiro assim, você sabe que eu lhe ouço tanto que eu vou só lembrar. Eleodoro foi além de ser meu professor, ele foi da minha banca de mestrado aqui na UFBA. E na pré-banca, Eleodoro me disse, quando eu fiz a minha defesa na pré-banca, ele me disse: seu conceito de território está equivocado. Você está usando o conceito dos administradores quando você deveria usar os conceitos dos geógrafos. Você tem que criar um conceito próprio. Veja o quanto eu ouço, que eu me tranquei
uma semana num hotel aqui numa praia sozinha para ler todos os geógrafos e para criar o meu conceito de território, né? Então, assim, para você ver, eu acho que na banca, na minha tese de mestrado, eu fui com o conceito de território que você acatou. Então, ao respeito e quanto eu lhe ouço. Tenho a maior admiração por você. Pode, claro. É o seguinte, quando você faz unidade de agregação ou considera bairro, e há um equívoco na delimitação de bairro do estudo das águas, que embora do ponto de vista de bacia hidrográfica está correto, isso ocorre no PDDU muito, é considerar o limite, o eixo da rua. Eu não posso entender como é que um lado é graça e o outro lado é barro. Eu não posso entender uma unidade de agregação, porque quando uma via é arterial, tudo bem, Brotas está de um lado, o Corpo de Faria está do outro. Ali, essa via arterial, ela é divisória. Uma via expressa e assim, uma BR divide. Mas uma via local, uma via coletora, não tem sentido a delimitação ser feita um lado uma coisa, outro lado outra. É só para. Então o território, voltando ao que você falou, não pode excluir do bairro quem está do lado de uma rua e quem está do outro. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo completo quando se trata de vias coletoras, vias locais, pedestres e tal, etc. Perdão. Não, pois é, mas assim, eu diria que é o estudo que a gente tem, de todos os estudos que a gente tem de delimitação de bairro, eu acho que é o que mais, né, o mais sério que a gente tem, o mais, né, de todos, assim, até porque a equipe era uma equipe muito... deixa eu ver o que mais, peraí. Sim. Teve a lei da LOUS. Acho que concordo plenamente a questão da estrutura urbana, da questão da imagem de cidade, acho que a gente tem que atentar para isso aí. E, bem, tem uma última questão, é o seguinte. Quando eu disse aqui que estavam citando só três, a questão da Barra, do BRT e da via como projetos que não foram discutidos. O projeto do Rio Vermelho foi um projeto que a gente vem discutindo há 2 anos, com comunidade de Vila Matos, comunidade da Sereia, moradores do Rio Vermelho, Associação do Rio Vermelho, associações de moradores do Rio Vermelho, Associação de Comerciantes do Rio Vermelho, Associação de Hotéis do Rio Vermelho, enfim, com toda a comunidade do Rio Vermelho. Quando nós iniciamos a obra, né, um grupo pequeno, de 10 ou 12 pessoas, né, se manifestou, né, dizendo que eles não tinham participado e que o processo não tinha sido participativo, e que precisava a gente discutir o projeto agora e que precisava de audiência pública. E eu respondi o seguinte: há 2 anos nós estamos discutindo, inclusive a vereadora Aladilce esteve em inúmeras dessas discussões, desses espaços de discussão chamados de oficinas, né? E eu disse o seguinte: fazer uma audiência pública agora, porque um grupo pequeno está reclamando a participação, não reconhecer, né, a legitimidade do processo que nós fizemos em 2 anos e, sobretudo, não reconhecer a legitimidade de todas aquelas associações, né, que estiveram discutindo o projeto conosco há 2 anos. Então, assim, nós temos registrado todo o processo. Então, as informações, o fato de um grupo pequeno se manifestar, isso não significa, pelo menos para mim, muita coisa não. Mas, enfim, eu quero agradecer muitíssimo, né? As coisas que eu coloquei aqui não foi em relação não está o meu nome, foi apenas em relação ao fato de eu não ter sido... eu fui convidada pelo e-mail e eu achei que isso não era a melhor forma de ser convidada, né? Eu achei que um telefonemazinho poderia ser mais bacana,
Mas, enfim, só para... acho que a Prefeitura precisa estar em todas as discussões, né? E como eu estou na coordenação técnica desse processo, da construção do plano do PDDU e do Salvador 500, né, eu vou estar sempre, né, em todos os fóruns que forem constituídos por movimentos, pela academia, enfim, todo e qualquer um, porque eu acho que a gente tem, não é uma questão de... É uma questão de aplicação mesmo, sabe? É uma aplicação enquanto a gente está fazendo um PDDU, que o PDDU é uma construção, um pensamento de cidade, né? Não é um projeto do Executivo, é um projeto de cidade. Evidentemente que ele está ainda na esfera, no âmbito do Executivo, até entrar no âmbito do Legislativo, né? E eu acho que a gente tem, eu diria que melhor que nós tenhamos um projeto mais próximo, né, que a gente construa esse projeto mais próximo do entendimento de todos do que a cidade, e que nós entremos com ele na Câmara já com uma coisa mais, eu diria assim, não fechada, mas mais montada coletivamente e com a participação. Acho que entendo e concordo e estou sempre fazendo análise daí, não é à toa que a gente chamou o Carl Rocha e Zé Maurício para poder avaliar essa questão da participação e da mobilização. Acho que a gente ainda tem falhas, como assumir também as falhas que a gente ainda tem nos nossos estudos, que eu acho que agora, né, com esse complementando, e a Prefeitura agora debruçada também para poder entender as falhas que existem e trazer as contribuições, eu acho que a gente deverá fazer um trabalho mais, eu diria, com mais base, com mais conteúdo. Diagnóstico, prognóstico ou só diagnóstico? Não, aquilo, inclusive, eu falava assim, a questão a gente não trabalha mais é uma questão de metodologia, e eu acho que isso é do passado, quando a gente trabalha diagnóstico e depois prognóstico, né? A mesma coisa, assim, só como uma imagem, quando a gente pensa, eu vou ter que fazer uma reforma nessa sala, porque ela tem isso. Automaticamente você já consegue e começa a imaginar, né, o que eu deveria mudar. Isso é uma tendência. Olha, ainda sem fazer o projeto, eu acho que eu poderia mudar isso aqui, né? Considerando as devidas diferenças em escala, mas a gente fazendo o diagnóstico, automaticamente, como ele é tendencial, né? Ou seja, qual seria a tendência dessa cidade se não houver um plano, se não houver um PDDU. Então, o diagnóstico, ele vai levando ao caminho dessa tendência. Então, é o diagnóstico e o prognóstico tendencial. Aí depois viria a visão de futuro. Estudos analíticos. Estudos analíticos. Os estudos analíticos é o prognóstico. Se você traduzir estudo analítico, é prognóstico tendencial. Você apresenta no seu relatório o relatório diagnóstico prognóstico aqui em fim de junho e os estudos analíticos aqui em fim de setembro, conforme o seu cronograma aqui. Então, não, veja. Esse cronograma, daí que a dificuldade que eu acho que a gente tem que separar, é porque a gente juntou o cronograma do PDDU e do Plano Salvador 500, do plano estratégico. Eu gostaria de ter esse novo cronograma, se pudesse ser publicado, porque a gente está se baseando... Quando a gente fechar... Que está no site. Claro, eu disse a você já que a gente tá fazendo sempre alterações ao cronograma, e quando a gente fechar, né, evidentemente que a gente publica. Eu tenho que garantir, eu tenho que assumir que eu estou descansada. Eu tenho que sair todo dia, 8, 10 horas da noite. Noite sexta-feira. Eu estou cansada mesmo. Por isso eu pediria que vocês me liberassem. Uma questão de ordem. Mas antes de você sair. Na falação dele, ele fez referência à intervenção realizada na barra. Veja, porque a gente se sente no PDU, na barra, como se nós estivermos na fora.
Primeiro eu não concordo que seja uma intervenção desastrosa, mas quando a gente quiser discutir a intervenção da Barra, a gente discute em outro fora, aqui a gente está discutindo o PDDU. Agora, eu reafirmo que eu não concordo que seja intervenção desastrosa. Desculpe, obrigada a todos, obrigada a Solange, obrigada a Leodório e a Luiz Antônio. Muitíssimo obrigada e a João. Gente, por favor, só mais um instante, por favor. É muito rápido. Agradecer a Tânia Scofield e passar aqui a palavra para fazer o encerramento a Solange. Bom, gente, sim, então, primeiro, não vou aqui voltar à questão do convite, porque eu entendo como convite. A prefeitura não foi convidada só por e-mail, o prefeito recebeu o convite em papel, entregue pelo IAB, o secretário recebeu o convite por telefone, por e-mail e em papel. Agora, a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, por ser arquiteta, eu entendi que ela se sentia também parte do IAB, então, na confiança, mandamos o convite por e-mail e depois conversamos. Bom, mas só para retomar essa questão, e quero dizer que é uma satisfação muito grande esse evento ter acontecido, agradecer a exaustão que nós estamos, não somente do dia de ontem e de hoje, mas de semanas a fio nós estamos conduzindo esse processo, 2 meses pensando na estrutura das pessoas e depois 2 semanas nós estamos virando no sentido de dar certo. Eu entendo que deu certo, sim. Na sexta-feira que vem, Tânia, agora apenas, você não está sendo convidada só por e-mail, agora aqui no microfone com essa plateia toda, sexta-feira, você e toda a equipe, e se a FIP puder vir também será ótimo, tá? Está aqui presente, no sentido de participar na sexta-feira, dia 24, sobre a palestra 4, os PDDUs no discurso técnico e no discurso político. É a primeira palestra do dia, com exposição da professora arquiteta Ana Fernandes, debatedores, a Prefeitura Municipal do Salvador, que vocês lá entendem como uma pessoa que possa representar. Nós entendemos que vocês têm melhor condição de dizer quem deve vir, e Maria Vitória Espinheira, da Faculdade de Ciências Humanas, moderadora Maria Elizabeth Pereira dos Santos e relator Manuel Nascimento. E tem aqui o eixo que estabelece exatamente o campo da discussão. Depois tem a palestra As Relações entre o PDDU, a LOUS e a Estrutura Urbana, expositor, professor Antônio Leodório Sampaio, que falou várias vezes no discurso que ele pretende ter aqui, Prefeitura Municipal e Edgar Porto como debatedores, moderadora a nossa promotora, parceira, amiga Hortência Pinto, e relator José Aloy Carneiro dos Anjos Neto, urbanista. Palestra 6, que vai ser ainda no dia 24 à tarde, os PDDUs e as centralidades urbanas, expositor, o nosso arquiteto, coordenador do evento, Luiz Antônio de Souza, debatedores, a Prefeitura Municipal de Salvador, tendo a pessoa que vocês acharem por melhor representar, está aqui disponível, e Jarcileida Santos, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, moderador, o presidente do CREA, Marco Antônio Amigo, e relator, Tayane Moreira. Então, e depois de todo esse trabalho, no dia 24, teremos o lançamento, depois das discussões, teremos o lançamento ou pré-lançamento do livro do professor Leodório Sampaio, Formas Urbanas, Cidade Real, Cidade Ideal, segunda edição revista e ampliada edição quarteto e PP Gal. Então, todos estão convidados em papel, por e-mail, no microfone, de toda forma, sintam-se parte desse processo. E aí, o que é importante não é
essa coisa. O importante é a participação e a contribuição. E a nossa vontade de produzir essa participação e nos sentir envolvidos na Salvador que queremos. A Salvador de futuro e a Salvador que queremos, porque essa que está aí não está nos agradando de forma nenhuma. Então é isso e obrigada. Amanhã já está no ar. Agora minha internet em casa não é tão rápida quanto a daqui.